Fala galera, hoje o clima está agitado demais no mundo do Flamengo e as novidades não param de chegar. A expectativa é enorme, principalmente porque a chegada do Samuel Lino, uma contratação que promete mexer com as estruturas do Mengão, sofreu um pequeno contratempo, mas a história não para por aí. O cara desembarcou no Brasil logo cedinho por volta das 5h10 da manhã, vindo direto de Madrid para São Paulo com aquela energia boa, sorriso no rosto, pronto para vestir a camisa do clube mais querido do país e da América Latina. É aquela sensação de mudança, de esperança renovada que todo torcedor sente quando vê um reforço chegando com tanta vontade. Mas assim que ele se preparava para seguir viagem rumo ao Rio de Janeiro, um problema no voo complicou um pouco as coisas. Um vazamento de água foi detectado no porão traseiro da aeronave, obrigando o piloto a retornar ao portão. Isso gerou um atraso e uma incerteza sobre o horário exato da chegada do Samuel no Rio, mas o que não falta é paciência e confiança para que tudo se resolva da melhor forma. O Flamengo, como sempre, segue firme nos bastidores, cuidando de todos os detalhes para que o atleta passe pelos exames médicos, assine o contrato e possa logo se juntar ao grupo. É aquela fase de adaptação, de preparação que precede a estreia e que já causa um burburinho danado entre os torcedores que não veem a hora de ver esse talento em campo. Enquanto essa situação se desenrola, a atenção se volta para outro nome que promete balançar as arquibancadas do Maracanã muito em breve: Jorge Carrascal. O cenário dessa negociação é daqueles que fazem a gente lembrar do futebol como uma verdadeira dança de gigantes envolvendo três clubes de peso em uma troca estratégica. O Flamengo, o Dínamo de Moscou e o Atlético estão alinhados para que o Carrascal desembarque aqui no Rio amanhã, depois de se despedir dos companheiros na Rússia e fazer uma escala em Dubai. Tudo isso faz parte de um movimento que mostra o quanto o mercado está aquecido e o Flamengo focado em montar um elenco forte para as batalhas que vêm pela frente. No meio dessas movimentações ainda tem a excelente notícia para o técnico Felipe Luiz. O Alexandro, que estava se recuperando, voltou a treinar normalmente com o grupo, que aumenta as opções para a lateral esquerda do time. Com o Ayrton Lucas em fase final de recuperação e o Matias Vinha ainda em processo de reabilitação por conta de uma lesão séria, o retorno do Alexandro representa uma possibilidade importante para o duelo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. É aquele jogo em que o Mengão vai querer mostrar sua força e manter a pegada. A cautela com o Matiazinho é fundamental, já que ele passou por uma cirurgia delicada e a ideia é evitar riscos para garantir a longevidade do jogador em campo. A dinâmica das laterais acaba sendo um ponto-chave nessa temporada e o Flamengo vem mostrando inteligência ao lidar com essas situações, preservando os atletas na hora certa, mas também se reforçando com peças que chegam para elevar o nível. Essa mistura de juventude, experiência e talento é o que faz o clube ser um dos mais respeitados do futebol brasileiro e sul-americano. É impossível não se empolgar quando vemos essas peças chegando prontos para somar em um time que não aceita menos que a vitória e que está sempre em busca do topo. Falando em reforços, é importante destacar que além do Samuel Lino e do Carrascal, outro nome que está chegando com tudo é o Emerson Royal, que vai ser apresentado ainda hoje e deve se integrar rapidamente ao elenco. O Flamengo está trabalhando para que essas novidades possam estar disponíveis o quanto antes para o técnico Felipe Luiz, dando aquele gás extra que o time precisa para enfrentar a maratona de jogos que se aproxima. O processo burocrático com exames, assinatura de contratos e registro em boletim informativo diário é uma etapa que faz parte do ritmo acelerado do futebol, e cada passo dado significa um passo a mais rumo ao sucesso coletivo. É exatamente esse planejamento minucioso que dá confiança à torcida, que vê no Flamengo um clube estruturado que sabe o que quer e que não para até conseguir. Cada chegada, cada negociação, cada treino mostra uma parte do grande quebra-cabeça que é montar um time competitivo preparado para disputar títulos e honrar a camisa rubro-negra. A ansiedade é grande, mas a certeza de que vem coisa boa pela frente é maior ainda. Enquanto isso, a rotina do Flamengo segue intensa. A chegada do Samuel Lino, apesar do imprevisto com o voo, continua sendo um dos assuntos mais comentados entre os fãs. A expectativa de ver esse atacante de 25 anos brilhando, trazendo a sua velocidade técnica e faro de gol, só aumenta. Ele chega para ocupar um espaço importante no ataque, que é uma das grandes armas do time. O Flamengo busca se consolidar como uma equipe que pressiona, cria chances e mata o jogo nos momentos decisivos, e o Samuel Lino encaixa perfeitamente nesse perfil. E não para por aí, porque o Carrascal, com seu estilo ofensivo, dribles e criatividade, promete deixar sua marca também. A torcida está na expectativa para vê-lo entrar em campo com aquela garra e talento que já mostraram em outros momentos da carreira.
O Flamengo está formando um time que vai dar trabalho para qualquer adversário e isso só fortalece a posição do clube no cenário nacional e internacional. Enquanto os atletas passam pelos trâmites, os bastidores não param. A preparação física, o entrosamento nos treinamentos e o acompanhamento médico são pontos fundamentais para garantir que todos estejam em condições ideais para a temporada. É um trabalho silencioso, mas essencial, que muitas vezes passa despercebido pelo torcedor, mas que faz toda a diferença dentro das quatro linhas. E essa movimentação toda é só uma parte do que está por vir. O Flamengo não para e a torcida pode esperar por muito mais novidades, estratégias e jogos emocionantes. A paixão pela camisa rubro-negra é o que move esse time, que está sempre em busca de superar desafios e conquistar títulos para fazer a alegria dos milhões de fãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A cada nova contratação, a cada treino e a cada partida fica mais evidente o compromisso do clube com a excelência e com a torcida. O Mengão sabe que o caminho não é fácil, mas a história mostra que é possível conquistar grandes feitos quando há planejamento, talento e união. A chegada do Samuel Lino, mesmo com o atraso, reforça esse espírito de luta e esperança que acompanha o Flamengo em todos os momentos. As emoções vão crescer e o espetáculo está só começando. O Flamengo está em movimento e o torcedor é parte fundamental dessa jornada, vibrando a cada passo e acompanhando tudo de perto, sempre com o coração na ponta da chuteira. E o que se vê nesse momento é um Flamengo que não apenas contrata, mas se reinventa com inteligência. O clube tem mostrado que não está interessado apenas em empilhar nomes e sim em construir uma equipe sólida, ajustada e competitiva. A chegada do Samuel Lino representa mais do que a maior contratação da história em termos financeiros. Ela simboliza a ousadia de um time que sabe onde quer chegar. O torcedor entende que esse tipo de investimento carrega uma cobrança natural, mas a confiança é grande. Afinal, estamos falando de um jogador formado em um dos centros mais competitivos da Europa, vindo diretamente do Atlético de Madrid, com bagagem internacional e a fome de mostrar serviço num gigante do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo em que a diretoria trabalha para finalizar os últimos detalhes dessa contratação, a expectativa aumenta nos bastidores. O voo atrasado apenas adicionou um toque dramático à chegada de Samuel Lino, como se fosse um roteiro de cinema que aumenta a tensão antes do clímax. E é claro que o torcedor não perde nenhum detalhe, acompanha tudo em tempo real, já imaginando como o novo camisa vai se encaixar nesse time recheado de estrelas. O momento em que ele pisa no ninho do urubu para fazer os exames médicos será simbólico, pois ali começa de fato a história dele com o Flamengo. E a torcida quer ver logo esse início dentro de campo, onde tudo realmente importa. Mas enquanto o Lino se prepara para escrever esse novo capítulo, a movimentação continua. Jorge Carrascal já se despediu do elenco do Dínamo e está a caminho. Ele chega com um perfil diferente, um jogador de criação que atua mais centralizado, mas que também sabe cair pelos lados quando necessário. Carrascal traz essa versatilidade que pode ser uma arma importante em jogos grandes, principalmente em confrontos decisivos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Ele é o tipo de atleta que pode tirar um coelho da cartola quando o jogo está amarrado, que pode quebrar linhas com uma jogada inesperada ou uma bola enfiada com precisão. A maneira como o Flamengo costurou essa negociação tripla envolvendo o Atlético e o Dínamo só mostra a competência da diretoria em se movimentar em um mercado complexo. Ninguém tira um jogador da Rússia com facilidade, muito menos em meio à janela internacional e muito menos ainda fazendo com que tudo funcione de forma que todos os lados saiam satisfeitos. O Rubens, que foi para o Dínamo, abriu espaço para que o Carrascal fosse liberado e o Atlético, que estava no centro dessa equação, também teve sua parte atendida. Tudo isso construído com conversas, paciência e visão estratégica. Não é só contratar, é saber o momento certo de agir. E enquanto esses nomes não entram oficialmente em campo, os jogadores que já estão no elenco seguem trabalhando forte. O Felipe Luiz vai ganhando novas opções para montar o seu time ideal, principalmente agora com o retorno de Alexandro. A volta dele aos treinos sem restrição é animadora, porque dá ao treinador mais liberdade para pensar o sistema defensivo com flexibilidade. A lateral esquerda, que vinha sendo um setor delicado nas últimas semanas, ganha corpo novamente. Ayrton Lucas ainda está no processo de cicatrização, mas tudo indica que estará apto para ser relacionado muito em breve. Talvez não para o jogo desta quinta-feira, mas para a próxima semana é uma possibilidade real. Já o Matias Vinha, como todo mundo sabe, merece um cuidado redobrado. O cara passou por uma das lesões mais complicadas para um jogador de futebol: rompimento de ligamento no joelho.
Não dá para forçar retorno por mais vontade que o atleta tenha. Cada minuto em campo precisa ser planejado e calculado porque uma recaída pode colocar todo o trabalho a perder. E é nesse ponto que o Flamengo tem acertado. A comissão técnica entende que o imediatismo não pode atropelar a recuperação dos atletas e por isso tem optado por fazer rodízios, controlar a minutagem e equilibrar carga física. Vinha já mostrou que mesmo voltando de lesão ainda tem capacidade de fazer a diferença, como aconteceu contra o Red Bull Bragantino quando entrou no segundo tempo e mudou o jogo com sua intensidade. Esse tipo de detalhe faz toda a diferença em um elenco que quer ganhar tudo. O Flamengo não pode se dar ao luxo de improvisar demais ou arriscar sem necessidade. É um time que tem elenco para rodar, para se adaptar e para manter o nível competitivo mesmo quando os principais nomes não estão em campo. E essa profundidade no elenco vai ser fundamental na fase mais dura da temporada quando os jogos se acumulam e os adversários se tornam cada vez mais difíceis. Outro nome que merece destaque nesse momento é o Saúl Ñíguez. O volante espanhol já está integrado e deve ser regularizado a tempo de ser relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Mesmo que ainda não entre em campo, só o fato de estar disponível no banco já representa um ganho importante para o meio-campo. Saúl é daqueles jogadores que dominam o ritmo do jogo, que sabem quando acelerar, quando cadenciar e, acima de tudo, que possuem um senso tático fora da curva. Ele pode jogar como primeiro ou segundo volante, pode até ser uma espécie de terceiro zagueiro em momentos de pressão, recuando para armar a saída de bola. E num futebol cada vez mais dinâmico, essas características são preciosas. O torcedor já está se perguntando como será esse meio-campo com Saúl, Pulgar, de la Cruz, Arrascaeta e Gerson. A verdade é que o técnico Felipe Luiz vai ter um doce problema nas mãos: escolher quem entra e quem começa no banco. E isso é algo que todo treinador quer. Um elenco com qualidade o suficiente para mudar o jogo com uma substituição. A temporada é longa e o Flamengo sabe que não se vence apenas com 11 titulares. É preciso ter elenco e, mais do que isso, é preciso ter atletas com personalidade e com bagagem para assumir protagonismo quando o jogo pede. E ainda tem o Emerson Royal, outro reforço que chega para elevar o nível da defesa. O lateral direito estava atuando em alto nível na Europa e chega ao Brasil com fome de título. O momento da apresentação dele será simbólico também porque representa o fechamento de um ciclo de contratações pontuais que o Flamengo traçou desde o início da temporada. Emerson pode jogar tanto na linha de 4 quanto como ala, dependendo do esquema, e traz consigo uma pegada forte na marcação e um fôlego impressionante para apoiar no ataque. Vai brigar por posição desde o primeiro treino, porque é exatamente isso que se espera de um clube com essa grandeza: disputa interna que eleva o desempenho coletivo. Cada um desses nomes carrega uma história, uma trajetória própria, mas todos agora estão unidos pelo mesmo escudo. O que se vê no Flamengo de hoje é uma mistura poderosa de jogadores experientes, jovens promissores, estrelas consolidadas e novas apostas. É um elenco que respira competitividade e que tem um objetivo muito claro: ser campeão. A torcida sabe disso. Ela sente no ar quando o clube está se movimentando com convicção, e é por isso que o engajamento aumenta, a mobilização cresce e o Maracanã vira um verdadeiro caldeirão nos jogos importantes. Agora, com a chegada desses reforços, o Flamengo entra em uma nova fase na temporada. O time vai precisar mostrar dentro de campo que todo esse investimento valeu a pena. Mas se tem uma coisa que o torcedor rubro-negro aprendeu ao longo dos últimos anos, é que o clube não tem medo de sonhar alto. Cada contratação, cada planejamento, cada jogo mostra que o Flamengo está pronto para enfrentar qualquer desafio. E isso deixa a nação ainda mais empolgada para o que vem pela frente. Samuel Lino, Carrascal, Saúl Ñíguez, Emerson Royal, esses nomes vão aos poucos ganhando espaço no imaginário da torcida, nas conversas, nas redes sociais, nas expectativas para os próximos jogos. E quando todos estiverem oficialmente regularizados, será hora de ver como esse time vai se comportar com tantas peças novas. A ideia é clara: dar profundidade ao elenco, alternativas táticas ao treinador e aumentar a competitividade interna. Só assim se constrói um grupo vencedor, daqueles que resistem ao calendário pesado, às lesões inesperadas e aos jogos decisivos em sequência. O mais interessante de tudo isso é ver como o Flamengo vem construindo esse elenco não apenas com estrelas, mas com inteligência. Não é um jogo de vaidades. É uma montagem baseada em análise, em avaliação criteriosa e em planejamento. O clube parece ter entendido que não basta ter nomes fortes no papel.
É preciso montar um quebra-cabeça em que cada peça se encaixa perfeitamente com a outra, criando uma harmonia em campo que se traduz em resultados. A ansiedade é grande, mas também é grande a confiança de que com esses reforços o Flamengo está pronto para voar mais alto do que nunca. A temporada promete. E com o elenco se fortalecendo desse jeito, o céu pode ser o limite. Com esse cenário montado, o Flamengo passa a viver um dos momentos mais promissores dos últimos anos em termos de reformulação e reforço de elenco. A chegada de tantos nomes importantes aliados a uma base já consolidada transforma o time em uma verdadeira potência. Mas como sempre no futebol, não basta apenas ter um elenco de peso, é preciso transformar isso em resultado dentro das quatro linhas. E esse é o maior desafio que o técnico Felipe Luiz vai ter nas mãos: unir qualidade individual com harmonia coletiva. A expectativa para ver esses novos jogadores em ação está nas alturas. A torcida quer ver como Samuel Lino vai se adaptar ao estilo ofensivo e veloz do Flamengo, se vai atuar aberto pela esquerda puxando para o meio com o pé forte ou se terá liberdade para flutuar entre as linhas e buscar o jogo por dentro. A verdade é que o torcedor imagina ele desequilibrando, puxando o contra-ataque, driblando o adversário, finalizando com potência e sendo aquele nome decisivo nos momentos em que o jogo aperta. A mesma empolgação vale para Carrascal, que chega com a missão de dar mais profundidade e criatividade ao setor de meio-campo, ajudando a quebrar defesas fechadas com toques rápidos e visão de jogo. E enquanto esses atletas ainda não pisam oficialmente no gramado, o técnico Felipe Luiz já começa a rascunhar as variações táticas que poderá utilizar. Ele sabe que com um grupo tão versátil poderá trabalhar com diferentes esquemas, alternando entre uma linha de 4 defensiva mais sólida ou até mesmo um sistema com 3 zagueiros que permita que os laterais avancem com liberdade. O retorno do Alexandre oferece essa opção imediata, principalmente se Ayrton, Lucas e Matias Vinha ainda precisarem de mais tempo. E com o Emerson Royal chegando com fôlego e vigor, o lado direito também ganha mais força, tanto defensiva quanto ofensiva. Por trás de toda essa movimentação existe também um cuidado claro com a parte física dos jogadores. O Flamengo vem de temporadas longas com calendário apertado e pouca margem para descanso. Por isso a preocupação com lesões e recuperação virou rotina no ninho do urubu. E essa é uma das razões pelas quais o clube apostou em reforços em praticamente todas as posições. A ideia é evitar sobrecargas, garantir um rodízio inteligente e manter a intensidade em alto nível mesmo com o acúmulo de partidas. O Matias Vinha é o maior exemplo disso. Mesmo recuperado, ainda segue com limitações justamente para evitar uma nova lesão. E isso mostra que o clube aprendeu a dosar, a pensar no longo prazo. Essa preparação minuciosa reflete diretamente no comportamento do time em campo. Um elenco que consegue manter o ritmo mesmo quando muda meio time é algo raro no futebol brasileiro. Mas o Flamengo parece cada vez mais próximo desse cenário. A chegada do Saúl Ñíguez, por exemplo, traz uma nova camada de controle para o meio-campo. Um jogador que pode segurar o jogo quando necessário, mas também tem chegada, chute de fora da área e posicionamento impecável. Ele deve se tornar com o tempo uma peça de equilíbrio entre a defesa e o ataque, algo que o time sentiu falta em alguns momentos da temporada passada. E com esse novo Flamengo sendo desenhado, os próximos jogos passam a ganhar um peso ainda maior. O duelo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil será o primeiro grande teste para essa nova fase. Um confronto de mata-mata cheio de tensão, onde cada detalhe faz diferença. Se Saúl e Alexandre estiverem disponíveis, Felipe Luiz já terá boas cartas na manga. Se os nomes forem registrados no BID a tempo, a simples presença no banco já gera impacto, mexe com o adversário, mostra força. E isso sem contar a estreia de Samuel Lino e Carrascal, que pode acontecer já nas partidas seguintes, dependendo do andamento dos trâmites burocráticos e da condição física de cada um. No meio disso tudo, o Flamengo vai ganhando moral no mercado. Não apenas pelos jogadores que contratou, mas pela maneira como negociou, pela capacidade de fechar acordos complexos, pela seriedade com que vem tratando cada etapa do processo. Isso fortalece a imagem institucional do clube e atrai novos talentos que veem no Flamengo não só um gigante do futebol, mas também uma estrutura profissional onde é possível evoluir, competir e vencer. O exemplo disso é o próprio Emerson Royal, que escolheu voltar ao Brasil justamente pelo projeto apresentado e pela confiança de que aqui poderá manter o nível alto que atingiu na Europa. A torcida acompanha tudo isso com um olhar atento, mas também com esperança.
É o tipo de momento que reacende o entusiasmo que faz o torcedor contar os dias para ver o time entrar em campo novamente agora com caras novas, com opções táticas renovadas e com uma ambição que parece maior do que nunca. O objetivo está claro: ganhar. Mas ganhar com estilo, com autoridade, com o peso que o Flamengo carrega em cada jogo. Os reforços chegaram para isso, para fazer a diferença, para garantir que o time tenha sempre respostas em campo, seja na técnica, na garra ou na estratégia. E mesmo com todas essas novidades, a diretoria segue atenta ao mercado. A janela ainda está aberta e, embora o grosso das contratações já tenha sido feito, sempre pode haver uma oportunidade de última hora. O clube monitora posições específicas, busca alternativas viáveis e, se surgir algo que se encaixe no projeto, não hesitará em agir. Esse é o Flamengo de hoje, ativo, ambicioso e extremamente competitivo. A cada passo vai consolidando uma temporada que promete ser histórica, não apenas pelos nomes que chegaram, mas pelo que esses nomes representam dentro de campo. A temporada está longe do fim, mas o sentimento já é de que o Flamengo está se preparando como poucos. E se dentro de campo esse preparo se traduzir em desempenho, a nação rubro-negra pode se preparar para viver grandes momentos em 2025. Porque o que está sendo construído agora não é apenas um time. É um projeto de conquistas, de retomada, de protagonismo absoluto. E o mais bonito é ver que tudo isso está sendo feito com a base sólida que o clube levou anos para erguer. O Flamengo é mais uma vez um gigante que caminha firme rumo ao topo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mercado da bola no futebol brasileiro acaba de ganhar um novo capítulo que promete movimentar os bastidores e acender o debate entre torcedores e especialistas. O Flamengo, um dos maiores clubes do país, teria acabado de anunciar a contratação de um jogador que mexe com a memória afetiva e a curiosidade do torcedor brasileiro, o meia Gustavo Scarpa, ex-Atlético Mineiro. Apesar de não haver um comunicado oficial detalhado, o burburinho que tomou conta das redes sociais sugere que a diretoria rubro-negra está próxima de fechar um acordo com o atleta, que passou recentemente por momentos intensos em seu último clube. A possível chegada de Scarpa ao Flamengo é vista por muitos como uma jogada de mestre para reforçar o meio-campo da equipe. Conhecido pela sua técnica apurada, visão de jogo e capacidade de armação, Scarpa tem um histórico que mistura talento e polêmicas, o que sempre rende assunto na imprensa esportiva. No Atlético Mineiro, ele se destacou em momentos cruciais, mas nunca conseguiu uma estabilidade total, o que acabou deixando a torcida com sentimentos mistos em relação ao seu desempenho. Agora, a chance de brilhar com a camisa do Flamengo reacende a expectativa de que o jogador possa retomar o seu melhor futebol. O rumor vem ganhando força também por causa do histórico recente do Flamengo, que não tem poupado esforços para reforçar seu elenco com jogadores que possam impactar diretamente no desempenho em competições nacionais e internacionais. Após algumas temporadas com altos e baixos, a diretoria parece empenhada em montar um time mais versátil, que possa surpreender adversários e atender às exigências do técnico. Nesse sentido, Scarpa surge como uma aposta interessante, sobretudo por sua capacidade de atuar em diferentes funções no meio-campo, podendo tanto criar jogadas ofensivas quanto ajudar na recomposição defensiva. É importante destacar que, apesar das conversas avançadas, a contratação ainda não foi confirmada oficialmente pelo Flamengo. Fontes próximas ao clube indicam que as negociações estão em fase final, mas que alguns detalhes burocráticos precisam ser resolvidos para que o anúncio se torne definitivo. Enquanto isso, a torcida não perde tempo e já começa a imaginar o impacto que o meia pode causar no time, especialmente em partidas decisivas, onde a criatividade e a qualidade técnica fazem toda a diferença. Além disso, a possibilidade de Scarpa vestir a camisa do Flamengo reacende um velho debate sobre as transferências entre grandes clubes brasileiros, especialmente quando envolve jogadores que passaram por equipes rivais ou concorrentes diretos. A adaptação do atleta à nova realidade, o entrosamento com companheiros e a resposta da torcida serão pontos que certamente serão acompanhados de perto, gerando muita expectativa e especulação na imprensa esportiva. Em resumo, o anúncio do Flamengo sobre Scarpa, ainda que em caráter de rumor, movimenta o cenário futebolístico e promete ser um dos assuntos mais comentados nas próximas semanas. Se confirmada, a contratação poderá mudar o rumo da temporada para o clube carioca, trazendo uma nova energia ao meio-campo e alimentando as esperanças de uma campanha vitoriosa.
Resta aguardar os próximos capítulos dessa novela que já começa a agitar os corações rubro-negros. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!